mais um Cativeiro Cast. Hoje o teste, assim, o piloto de gravar o áudio e me gravar, né, em vídeo ao mesmo tempo. Vamos ver aqui o que o TDAH faz. Brincadeira, não sei se tem o TDAH. Acho que não, acho que eu só sou uma geração, né, como eu já falei no episódio anterior, muito apressada. Se você ainda não ouviu o episódio anterior, é o 52, que é A Vida em 1.5, então ouça e você vai entender do que eu tô falando. Pra você que tá ouvindo apenas o áudio, espero que dê tudo certo aqui na gravação e que eu consiga ter esse material pra vocês em vídeo lá no YouTube. Então checa lá, depois entra lá no Cativeiro Cast no YouTube e assista esse vídeo também com o tema de hoje. E antes de falar o tema, queria pedir novamente, siga nas redes sociais, siga no Spotify, siga na plataforma que você estiver escutando, mas também siga nas outras, né? Vai lá no Instagram, vai no YouTube, vai no TikTok, dá essa moral, né? Tô aqui de novo de mãos estendidas, pedindo essa esmola pra você, por favor, não custa nada. E se você já segue, não esqueça de interagir. Infelizmente o algoritmo é assim, você tem que ficar provando pra ele que isso é relevante pra você. E como é que você faz isso? Comentando, compartilhando, marcando ali seus amigos e pessoas. É isso, gente, essa chatice toda, mas eu tenho que pedir, por gentileza, por obséquio, porque assim, depois que a fama vier, você não vem dizer que você era ouvinte meu, que eu vou falar, não te conheço, aparta-te de mim, porque eu não via like teu, eu não via comentário teu, como é que eu vou adivinhar que você gostava do meu conteúdo? E vamos lá então, a mais um episódio, e hoje o tema é um tema que vai chocar aqui, hein? Vai barbarizar, é um tema que vai em contramão ali de muito do que a gente vem aprendendo nos últimos anos. Eu acho que é uma coisa que sempre existiu em muitas gerações, que é o famoso e gostoso, tem que ser feito melhor sempre, você tem que ser a pessoa que vai infinitamente em todas as áreas da sua vida trazer excelência, trazer o alto nível, trazer alta performance, ser a pessoa que faz e acontece. E aqui eu trago uma outra proposta que é não faça o seu melhor sempre. Não dê sempre o seu melhor. Justamente porque, como eu disse, a gente tá muito acostumado desde pequenininho a ter essa mentalidade. Eu acho que principalmente no Brasil, né? De você sempre fazer a mais o que te pedem, né? Tem até um vídeo que eu vou colocar aqui na introdução, tanto no áudio, né? Onde a menina no TikTok, ela fala isso, né? Que quando ela era criancinha, o pai dela sempre falava, sei lá, se a professora pedia pra ela fazer uma atividadezinha de escrever 10 linhas, o pai dela falava, não, filha, escreva 20. Se era pra fazer não sei o que lá, o pai dela falava, não, faça o dobro, faça mais, vá além. E aí ela já adulta falando, né? O quanto isso ferrou com a vida dela, porque ela passou a ser um adulto compulsivo em sempre fazer muito mais, e o quanto isso, a longo prazo, né, ao longo da vida dela, ela ainda é uma pessoa jovem, mas o quanto isso deixou ela fadigada com o excesso das coisas que ela tinha que fazer sempre, porque era sempre melhor, era sempre o extra, era sempre o para além daquilo que estava sendo esperado dela, etc. E o quanto isso pode ser cansativo. E aqui a gente vai entender exatamente o porquê que isso acontece e como que a gente consegue desvencilhar essa mentalidade e entender também o porquê que vem esse pensamento de você tem que fazer o melhor, sempre. De novo, a gente vem sendo doutrinado e eu vejo esse discurso assim, ó, muito... Cara, em todas as áreas, né, não só no trabalho, mas principalmente também no trabalho, nas relações, em tudo, né, tem esse discurso muito do coach, né, de faça sempre o seu melhor, etc. Tem até algumas pessoas que falam, não, tudo bem, não vai fazer o seu melhor, mas busque, né, busque, pelo menos tenta, finge, como se fosse fazer o seu melhor, né, em todas as coisinhas e etc, etc. E a gente cresceu ouvindo isso, e isso se tornou pra gente um mantra, um guia. E a gente fica sempre fica insatisfeito, né, quando vê que, poxa, podia ter ficado melhor. Ah, eu não fui tão além do que eu imaginava. Faltou aqui, faltou ali, etc. Então, o quanto isso acaba nos prendendo muito. E aqui eu me pergunto, e pergunto pra vocês também, se vocês acham que é possível fazer o melhor sempre em todas as áreas. Eu já dou spoiler que a primeira razão pela qual você não deve fazer sempre o seu melhor é que é impossível você sempre fazer o seu melhor, né? É uma coisa lógica, do tipo, não tem como em tudo que você fizer você ser excelente, que é até a mesma coisa que eu já falei no episódio sobre intensidade, né? Por que não ser intenso? Porque é impossível você ser intenso, é impossível você vir com toda a energia em todas as coisas que você faz. Primeiro porque você é uma pessoa diferente em cada período da sua vida, segundo que você também, principalmente você é um ser humano, você tem os seus limites, né? Você fica cansado, você tem outras prioridades, inúmeras razões, mas impossível que você consiga ter uma execução excelente em todas as coisas. Esse é um
e dos principais motivos que eu quero comentar, de sim, você pode não fazer o seu melhor justamente por entender que não é cabível que você entregue tanto o tempo todo. E também entender que as razões que você tá fazendo alguma coisa também devem ser pensadas. Olha só ela falando de autoconsciência de novo. Mas sim, é preciso entender sempre o porquê que a gente tá buscando sempre essa excelência, né? Com foco em quê? Qual é o nosso objetivo estrategicamente dentro daquela execução, dentro daquela tarefa, dentro daquela atividade, daquela situação que a gente tá desempenhando algo, né? Então, assim, eu vou te falar já com o exemplo da publicidade, que foi onde eu comecei a entender que fazer o seu melhor, ele é relativo. Que entregar o seu excelente, ele é muito relativo e ele acaba não sendo assertivo. Principalmente isso. Então, a primeira razão pelo que eu falei, né, da gente entender se é possível fazer sempre o melhor a questão é que você não consegue, né? Então, o primeiro ponto é impossível você fazer o seu melhor sempre porque você é um ser humano, você tem suas limitações, você tem os seus dias ruins e bons, você tem a sua fadiga, não é possível que você faça sempre o seu melhor. Esse é um dos motivos. E o segundo, como eu falei, que eu aprendi na minha área, né, trabalhando em publicidade, é que nem sempre entra o melhor. Ou seja, a demanda, muitas vezes, não exige, não requer de você o melhor. Às vezes, o que está sendo esperado de você é o básico, é o corriqueiro, é o vulgar, é o, sabe, é o normal, é o comum. Onde é que eu via isso, né? Muitas vezes as pessoas vêm com essa ideia de não, vamos fazer o melhor sempre, tarará, para o cliente, para a marca, etc. E a própria marca tava assim, gente, relaxa aí, eu só quero um story, vai ficar 24 horas lá no Instagram, não precisa fazer uma coisa super gigantesca e etc. Tipo, por que vocês estão despendendo tanto tempo numa atividade para ser excelente, sendo que assim, não precisa. Gente, é só realmente colocar ali uma chamadinha, um negocinho, e vai funcionar igual. E às vezes, e o legal da publicidade, ou qualquer outra área que você consiga medir o resultado, é você ver justamente que não é necessariamente a melhor peça, né, a mais elaborada, a com melhores recursos gráficos, o post com mais dinheiro impulsionado, etc., que trazer aquele resultado esperado, por exemplo. Então ali, durante a publicidade, eu comecei a entender que olha que interessante, né? Então, o excelente, ele muitas vezes é desnecessário. Não precisa dessa extravagância toda, não precisa dessa coisa arada toda que a gente estava colocando. Às vezes a gente elaborava até uns planos super complexos para uma atividade que no final não era necessário, né? Não pedia aquilo. E o simples, muitas vezes, surpreendia em ser algo que dava um melhor resultado do que aquilo que foi mega elaborado, mega estruturado, com recursos, né? Como eu falei, gráficos incríveis e impressionantes. Não era. Até tem uns exemplos muito interessantes quando a gente fala de música, e acho que vocês já passaram por isso e viram em entrevistas, quando os cantores às vezes falam assim, a música que eu mais empenhei tempo e composição, né, de composição, ou filmes até, né, o filme que mais teve ali elencos, né, caros e também produções ali visuais milionárias, não foi o filme de melhor performance, né, não foi o filme que mais vendeu, que mais foi aclamado pela crítica, foi às vezes um filme que flopou total, e um filme muito mais simples, um filme às vezes, né, ou nos cantores, né, muitas músicas que saem só, uma coisa meio até lo-fi, assim, uma coisa super simples, super tranquila de fazer, uma coisa que só saiu de né, qualquer jeito, foi um sucesso, todo mundo adorou, foi um filme de melhor bilheteria, etc. Então, assim, a excelência, ela tem os seus pontos de relatividade, ou seja, não necessariamente você fazer o seu melhor vai caber para aquele objetivo, né, não necessariamente você vai precisar trazer tudo que você tem para aquilo, porque o que está sendo esperado é algo assertivo. Não é sobre o melhor, é sobre o que você tem que entregar no momento adequado para aquilo. E aqui a gente já começa a entrar naquilo que eu quero falar, né? Que é o ponto-chave aqui do nosso episódio. Ou seja, até nas relações, inclusive, eu comecei a perceber isso. Porque a gente às vezes sai com uma ideia de relação onde a gente pensa assim, nossa, mas eu fiz o meu melhor nessa relação, né? Seja de amizade, seja de família e relacionamento amoroso. Mas eu fiz o meu melhor. Como é que eu fiz o meu melhor e essa pessoa não viu ali, não reconheceu, não deu certo? Como é que isso não surgiu o efeito, sendo que eu fiz o meu melhor e etc. E também nas relações interpessoais a gente tem essa comprovação do que eu acabei de falar agora, que não é sobre isso. O outro lado, muitas vezes, não tá esperando que você faça, se desdobre, aconteça e
né, tenha uma entrega, assim, exorbitante naquela relação. É sobre você fazer o que aquela outra pessoa espera e precisa de você. E não muitas vezes, né, eu vou dar exemplos práticos. Já tive amigas minhas que, meu Deus, faziam, olha, tudo que você imaginasse. Colocavam 300 vezes, né, por cento ali disponíveis para uma pessoa, gastavam recursos financeiros altíssimos com pessoas. Tudo que você imaginar, gente, tudo, em todas as áreas. Cozinhava, tudo. E no final, o outro lado não precisava de nada daquilo. Precisava de uma coisinha bem menorzinha, bem basiquinha, sem grandes demonstrações, sem grandes excelências, uma coisa assim, bem arroz com feijão, dia a dia, e até se sentiu incomodado pelo tanto que aquilo era para além do que ela precisava. Eu já passei por isso também, de super fazer, me entregar e tarará, e o outro lado ficar até recuado, que ele pensa, nossa, é tanto que eu tô até saindo aqui de cena, porque pra mim não faz sentido, assim, se você tá entregando tudo isso aí, eu sei que eu não vou poder entregar isso aí, então é muito pra mim, eu tô até me recolhendo, não faz sentido pra mim tudo isso. Então, até nas relações a gente tem uma prova de que, calma lá. Ai, Catiane, então você tá falando que em relação a gente não precisa dar o nosso melhor, a gente dá o nosso básico, a gente dá o que é cabível para ser dado. A gente vai entregar aquilo que é necessário, que o outro muitas vezes espera, e aqui a gente pode colocar as linguagens do amor, a gente pode colocar aqui até o que eu falei lá sobre intensidade, né, sobre a gente ser mais íntegro, que se você não ouviu esse episódio ainda, vai lá, que é a diferença da integridade e da intensidade, onde eu falo justamente isso, não é sobre você ser over, não é o exagero, não é o para além do que é pedido e esperado. É você ser assertivo. O que cabe nesse momento na situação com essa pessoa, né? O que essa relação tem que ter de proporção ali? Como me entregar, como comunicar mais assertivamente os meus sentimentos, o meu compromisso e etc. E respeitar essas fases, esses momentos, né? E não ser abrupto. Até coloquei lá no exemplo visual do episódio um copo d'água, né? Sendo enchido assim vagarosamente até o topo e depois aquilo se encerra quando o copo já tá cheio. Isso é a integridade, isso é o quanto a gente deve entregar. E a intensidade, coloquei na comparação um copo de água sendo violentamente colocado assim com um balde, com uma coisa gigantesca e o copo até é derrubado, né, de tanto que a intensidade ou o excesso, ou, né, vamos colocar até nesse exemplo do tema de hoje, que é o entregar sempre o melhor e o suprassumo de tudo, pode não ser cabível para aquele momento, pode ser algo que fica sobrando, não precisava ser tanto assim. Vamos recuar, vamos entender que não é preciso tanto assim. Enfim, comentei dessa questão do excesso, e aqui eu acho que pra mim, assim, o ponto principal, e foi aonde, de novo, na publicidade, eu comecei a entender mais o caminho das coisas. Então tá, como é que eu sei a hora que eu tenho que entregar mais e a hora que eu tenho que entregar menos? É justamente entender qual que é o que é o problema, né? Na publicidade a gente fala muito isso, né? Tudo é em torno de resolver um problema. Então, qual é o problema, né? A questão que tem que ser resolvida? Né? O que de fato eu preciso fazer para resolver aquilo? Da maneira mais simples, assim. Qual que é o foco, né? E aí entender o que tem que ser feito para aquilo ser executado. Então, um exemplo, né? Vamos colocar até no que eu falei lá da publicidade. Vamos supor que é uma loja e a pessoa fala assim, olha, eu só quero um post para dizer que eu vou abrir no feriado. Aí a pessoa, né, vamos colocar assim, a entrega exorbitante e excelente Super Master Blaster faria um motion, né, um videozinho super elaborado, com fogos de artifício, com animações 3D, colocando ali toda aquela informação de que a loja não vai abrir no feriado ou vai abrir no feriado, etc. E uma coisa super rebuscada. Isso é o master, né? Isso é a entrega excedente. E aqui, o que resolveria? Até um post totalmente simples e estático no story que só aparece ali com a frase não vamos abrir no feriado ou vamos abrir no feriado, já comunicaria isso. Então não precisava ter despendido de tantas horas, de tanto esforço para uma coisa que mais facilmente, mais tranquilamente ia comunicar a mesmíssima coisa. E às vezes, até nesse exemplo que eu dei, é mais assertivo, porque de repente um motion, uma coisa super rebuscada, ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente já falou disso em outros episódios, a pessoa tá tão, né, no telefone vendo aquela loucura, aquele vídeo, né, no feed dela, que ela pode até pular e vai perder a informação principal, que é isso que a gente quer passar pra ela nesse post. Enquanto que um estático, uma coisa bem simples, já tá ali direto. Ó, não vai ser aberto, ou sim, vamos abrir. E foi muito mais assertivo. Então,
O entendimento do objetivo que tem que ser cumprido, do problema que tem que ser resolvido, é um caminho para a gente ser mais objetivo dentro daquela nossa entrega, e faz a gente entender, ok, eu só queria falar que a loja vai abrir ou que não vai abrir, e a maneira que eu posso fazer isso é, né, entendendo que, sei lá, eu vou colocar isso nos stories, entendendo que isso vai durar só 24 horas, entendendo que isso é uma comunicação, assim, bem direta, rápida e não tem que ocupar muito do tempo de ninguém, isso resolve, né? E eu, particularmente, sou muito fã, né? Quando a gente fala que o tempo é dinheiro, o tempo é a nossa vida e tempo pra mim é o meu maior tesouro, já falei isso algumas vezes, entendo que o caminho pra isso é também poupar tempo, né? Como é que eu faço essa entrega, chego nesse objetivo, fazendo menos, poupando recursos, né? Com o menor número de recursos possível, seja do meu tempo, seja, nesse exemplo da publicidade, né? Do tempo do designer, seja do que for. Então, como que a gente consegue executar a mesma coisa, chegar no mesmo resultado sem ter que fazer tanto assim, sem ter que se despender tanto, sem ter que ser um sacrifício enorme para todo mundo. Então, o olho no objetivo é um dos caminhos para a gente começar a entender, a ponderar onde a gente coloca ali o nosso melhor ou não. E aqui eu também já deixo claro que para algumas pessoas, essa questão de sempre fazer o excedente é algo que, assim, para além do que ela consegue controlar. É como se a pessoa realmente tivesse uma compulsão em sempre estar fazendo o melhor. Eu tenho alguns amigos, não é o meu caso, com certeza não é o meu caso, tanto é que olha só o meu cenário, olha só os meus recursos, olha só eu agora. Você vê que eu sou uma pessoa assim, ó, descomprometida com a perfeição. Eu justamente tenho alguns amigos que são perfeccionistas pra caramba, e eu tenho vontade de dar na cara deles, né, de verdade, eu falo pra eles, assim, com vontade de dar um peteleco, porque a pessoa às vezes tem uma ideia incrível, já tem tantos recursos à volta dela pra executar aquela ideia, porém pra ela nunca dá bom, né, a coisa do não, mas ainda falta isso, não, mas ainda falta aquilo, não, mas eu não consigo fazer isso enquanto não tiver aquilo, tarará. É uma busca de uma excelência, de uma perfeição, de uma coisa assim tão idealizada, lá longe, intocável, que aquilo trava a pessoa. E ela não consegue progredir. Então essa é a minha raiva, porque são amigos meus, são pessoas que eu amo, acredito nos projetos delas, acho que elas já têm tudo pra fazer, porém estão há muito tempo assim procrastinando, estão há muito tempo sendo travadas mesmo, porque colocam empecilhos visando uma perfeição, na minha percepção, às vezes até inalcançável, mas assim, acreditam que conseguem, né? Não, enquanto eu não tiver aquilo, enquanto eu não for assim, demoram horas, às vezes, pra uma coisa assim que eu faço tão rapidinho, porque eu falo, gente, de novo, né? Qual que é o objetivo disso aqui? O objetivo é fazer assim, 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 assim. Vou lá, faço, entrego, já começo, já vou testando, já sigo rodando, enquanto os meus amigos estão lá, não, tem que ser a vinheta perfeita, tem que ser o resultado mais magnífico, vou lá atrás de cada coisinha enquanto tarará, tarará, tarará. E aí eu me pergunto, né, a gente tem que sempre entender qual que é essa coisa por trás dessa obsessão no perfeccionismo. De novo, a gente pode pegar até o exemplo dessa menina, né, que comentei que ela tinha um pai sempre influenciando ela a entregar muito mais, a fazer aquilo para além, ou seja, uma figura lá na criação dela falando, olha, o que você tá fazendo não tá o suficiente, né, ou até naquelas criações onde a criança faz, acontece, né, pra agradar os pais, pra trazer orgulho pros pais, pra ter aquela aceitação, pra ter aquele reconhecimento, pra ter aquela validação, e os pais estão sempre, de alguma maneira, colocando, olha, não é o suficiente, você não fez o bastante, não fez mais que a sua obrigação, etc. Ou até crianças que estão num cenário onde querem sim e buscam essa atenção dos pais, né, seja, sei lá, os pais são muito ocupados, ou tem outros irmãos, ou enfim, e aí passam desde criancinha a pensar assim, tá, então se cada vez que eu faço uma coisa muito bem, eu ganho a atenção dos meus pais, né, das pessoas ali da minha criação, né, que são tutores pra mim, então eu vou sempre fazer tudo muito bem, porque só assim que eu vou ter essa atenção, só assim que eu vou ter essa validação, só assim que eles vão ficar orgulhosos, vão olhar pra mim e eu vou ter um reconhecimento. Então, olha como isso a longo prazo torna a pessoa presa nisso, né? Presa nesse looping de que, não, enquanto não atingir a máxima perfeição, enquanto não fizer tudo de bom, as pessoas à minha volta não vão valorizar aquilo que eu tô fazendo. E assim, é uma dor para essas pessoas, quando elas não conseguem executar. Eu até vejo assim, quando elas não conseguem atingir isso, gente, é como se fosse, meu Deus, é um filho delas ali que elas estão vendo que, sabe, não tá dando certo nos projetos dela, porque pra ela, na ótica delas, elas até olham os projetos e as coisas que elas executam com um ar, assim, de fracasso, de extremo, de meu Deus, a pessoa se invalida
é por não ter alcançado aquela perfeição. Ela não consegue nem ver os pontos bons daquilo que ela já fez, né? Até o exemplo que eu dei dos meus amigos, né? Tem lá os projetos deles que já são incríveis e eles já têm tanto talento pra executar aquilo, mas não conseguem se ver muitas vezes já hábeis e capazes para executar, se inferiorizam, né? Porque ainda não atingi esse grau de perfeição, então sou nada, sou um zero à esquerda, esse projeto é um lixo, não, ainda tá muito longe de ser, e não tá pronto ainda e tal. E de novo, né, é isso que me deixa assim mais, meu Deus do céu, como é que não tá pronto ainda? Você tá perdendo tempo, né? Como é que você tem tanta certeza que você vai ter um amanhã? Para de adiar essas coisas, começa logo. Então, pra mim, esse é o meu sentimento. E de novo, pode vir muito desse tipo de criação, né? Então, quando a gente se vê preso nesse perfeccionismo, nessa questão de ser muito excelente, vale entender isso, né? Da onde que isso tá vindo pra variar, né? A gente quer entender tudo o que acontece com a gente, né? De onde vem, raiz, origem, criação, Freud e tudo. E aqui a gente tem que entender um pouquinho disso. E também eu vejo que algumas pessoas trazem essa questão do perfeccionismo mais um ponto de vista competitivo, sabe? Assim, de eu vou fazer o melhor porque eu quero que o meu projeto, que aquilo que eu tô fazendo seja o melhor que todo mundo, que eu seja referência, que todo mundo olhe para mim, que seja sobre mim, que tenha a ver comigo. Eu nunca fui essa pessoa. Eu particularmente, assim, ó, nossa, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, tudo bem que eu entrei velha já, né? Entrei com 23 anos na faculdade, e a galera tinha 17 anos, e eu vi esse desespero, assim, de todo mundo de tipo, ai, quanto é que vocês tiraram na prova? Ai, eu tirei tanto. E eu, assim, rezando pra Deus, pra sair na medinha, e, sabe, só ter o check ali do professor, next, vamos pra próxima matéria, próxima prova. E as pessoas assim, ó, não, eu tirei tanto, não sei o que, um sofrimento na escola também. Eu lembro que era assim, uma amiga minha. Ela claramente era a pessoa mais inteligente da sala, mas não era o bastante. Uma vez ela encheu tanto o saco de uma professora, porque ela tirou, vamos supor assim, o exame era 10, ela tirou, sei lá, 98. E ela sempre tirava 10 em tudo. Ela ficou muito brava de ter tirado 98. Ela ficou assim. E era uma coisa, sei lá, acho que a matéria ali, o exame era uma coisa assim meio dissertativa, uma coisa assim de resposta escrita, que aí ela queria entender nas nuances da resposta dela, o que fez, qual foi a vírgula, qual foi o momento que ela respondeu, que fez com que ela não tirasse 10. Onde foi que tiraram esses 2 décimos dela, né? Mostre agora. E ela ficou tanto no pé da professora, que eu lembro que a professora, assim, chegou até a ser muito rude com ela na frente de todo mundo, de tanto que ela vinha depois da aula pra falar, eu quero meus 2 décimos, eu quero meus 2 décimos. Então, para ela não importava que ela sempre manteve-se sendo a pessoa com melhores notas da sala. Tinha que nunca mudar isso, e tinha que sempre ser 10. Não aceitava que fosse o contrário. Ou seja, é uma questão da competitividade, né, que, de novo, ei, gata, ou gato, calma lá, né? Onde estamos indo? Por que estamos fazendo isso, né? Então, assim, já foi mais do que esclarecido e pontuado que você foi ótimo, né? Que você foi excelente no seu exame, na sua prova. E o que que isso importa? 2 décimos, né? Ou que tivesse tirado, sei lá, 90. O que que você precisava cumprir? Passar naquela matéria, mostrar que você entendeu aquele conteúdo. Quer, não, assim, realmente fico com dúvida, quero entender onde é que foi tirado aquilo pra aprender pras próximas, ok, isso é uma coisa, vai lá e pergunta uma vez, olha, onde é que eu errei? Onde é que foi tirado esses 2 décimos? Ah, entendi, foi nisso, tudo bem, agora eu sei. Isso é uma coisa, tudo bem, você pode entender isso nesse exemplo, né? Mas agora você encheu o saco, né, da professora, eu quero os meus 2 décimos, mostre agora que eu sou hábil, que eu sou perfeita nisso, que eu fiz com exatidão e etc. Isso já beira mais a questão da competitividade, isso gera e fala mais uma questão do ego, muitas vezes. E outra coisa que eu sempre falo, né, nessa busca da perfeição, é muitas vezes as pessoas que têm esse comportamento, elas têm uma dificuldade gigantesca em trabalhar em grupo, porque as coisas têm que ser do jeito delas, tem que ser a maneira delas, tem que ser como elas querem, tem que ser a ótica delas do que é o perfeito, do que é o excelente, do que é o melhor dos melhores mundos. E aqui a gente fala do quê? De alguém que é controlador e controladora. Então, em outros episódios eu já falei disso também. A gente entender que eu não tenho capacidade de controlar o que o outro vai entregar. E até falando do prisma de alguém que já trabalhou há muito tempo com planejamento estratégico, ou seja, a gente desenha um plano, mas eu dependo que outras pessoas executem isso também. E às vezes a gente tá colocando ali pessoas que, por mais que eu desenhei o plano, trouxe pra elas, expliquei pra elas, elas entenderam, ainda assim a execução pode ser diferente, né? Em qualquer pontinho ali do planejamento pode sair diferente aqui, pode sair diferente ali, mas o quanto eu, como planejadora, vamos supor, daquele projeto, sou capaz de ser flexível com a mudança, flexível com
o erro flexível com a manobra de adaptação dentro daquele plano pra, né, aquela resiliência que eu já até falei em outros episódios, vai falar de mim sobre sendo alguém mais assertivo no que diz respeito à resolução daquele meu plano, ou seja, fiz um planejamento que o objetivo é X, tô contando que cada pecinha do tabuleiro age de tal maneira, mas putz, essa aqui não agiu, aquela ali também fez diferente, aquela ali também não entregou bem como eu queria, o resultado na questão ali estética saiu diferente do que eu imaginava, mas tá, lá no final corresponde com o objetivo, vai resolver aquele problema que eu imaginava, vai trazer aquilo que eu já tinha desenhado, então tudo bem, né? Esse seria o melhor cenário. Agora, o que a gente tá falando de pessoas que têm essa questão da excelência e que elas são, assim, inflexíveis em relação a ajustes e adaptação e estão sempre insatisfeitas com o resultado, essa pessoa jamais conseguiria fazer isso que eu fiz, né? Ela geralmente é a pessoa dentro dos planos que, assim, se ela puder, eu até já ouvi isso de alguns colegas de trabalho, tipo assim, ó, se eu pudesse pegar, assim, a mão da pessoa e fazê-la fazer exatamente como eu quero que ela faça, eu faria. Ou até pessoas que literalmente faziam isso. Esquecia todo mundo que tava ali pra projetar junto com ela, né, pra executar o plano, e ela saía fazendo tudo. Fazia a peça, fazia tudo. Tudo do jeito dela pra sair exatamente na perfeição, excelência e tarará, que ela queria. E eu não preciso nem falar o quanto isso, né, a longo prazo, de novo, é impossível que você faça por tudo e todos o tempo todo, e no final você não esteja completamente fadigado. Então, assim, às vezes a gente fala de controladorismo e às vezes a gente fala também dessa questão de você não ser flexível e não aceitar o outro, né, dentro daquele projeto. Então, a perfeição acaba cegando a pessoa e acaba aprisionando a pessoa. Aqui esse podcast sempre fala disso, né, no final das contas a gente sempre tá falando sobre cativeiro, aquilo que tá te aprisionando, aquilo que não deixa você se desenvolver, aquilo que não deixa você ser melhor, aquilo que deixa você paralisado, fragilizado. E é isso que me dói, né, e por isso que eu tô falando desse tema hoje, né, o quanto o perfeccionismo e essa prisão na excelência tá fazendo as pessoas realmente não se moverem na vida, engavetando projetos, sendo pessoas assim que se acham incapazes, se comparando com o outro, sendo cegas pelo ego, né, pela competitividade, em se auto-sabotar, assim, ó, perigosíssimo. Por isso que eu trago esse tema também para vocês refletirem. E aqui uma questão também que eu coloco, que eu até tinha falado no início, né, essa busca da validação pela perfeição, pelo excelente. Então, assim, se não tá excelente, então eu sou um lixo. Se não tá excelente, então ninguém vai gostar, ninguém vai me aceitar, eu não valho nada, o meu valor tá totalmente e completamente ligado àquele resultado. Então, as pessoas acabam colocando muitas vezes a entrega delas, né, misturado com a sua validação, seja ali no ambiente que ela estiver. E, de novo, eu já caí nessa, quem nunca, né, inclusive tem pessoas com certeza bem mais velhas do que eu que ainda estão nessa, né? E se você é mais nova e ainda tá entendendo a vida, ou seja, até se você tiver da minha idade, e pra quem estiver vendo esse conteúdo, a ideia é que, assim, que dê tempo de você chegar nesse conteúdo e pensar o seguinte: caramba, eu tô muitas vezes buscando fazer o para além, sendo que eu não precisava estar fazendo isso, e eu já fiz isso por várias vezes. Todas as etapas que eu falei pra vocês de me colocavam numa função, eu já estava executando outra, porque não, vou entregar para além, vou fazer a minha função e a outra função. Só que quando eu faço a outra função, porque eu quero fazer mais, eu tô fazendo a função do outro, né? Eu tô tirando do outro a responsabilidade que não é minha, é dele. E aí ele, todo mundo adora alguém que chega fazendo os seus próprios trabalhos. Então, assim, pro chefe isso é ótimo, pro colega isso é maravilhoso também, porque ele não faz o dele, e no final quem se ferra é você, porque você que tá cansado e sobrecarregado e angustiado porque as coisas não dão certo. Então eu já fui essa pessoa que chegava e fazia muito mais do que era pedido, faço o meu, faço o seu, faço de todos, né? Tem até aquele meme da Débora Seco, né, da Isis Valverde, na verdade, que ela fala, né, por que eu vou fazer o meu trabalho se quem precisava fazer, enfim, parafraseando só o que ela falou, né, é um lugar onde você às vezes se coloca que você faz o papel do outro e o outro não faz o papel dele, e aí você fica, caramba, né? Então o ideal é que cada um faça, assim, o seu papel. E hoje eu já me vejo mais a pessoa que, assim, ó, entro num ambiente, seja de trabalho, seja onde for, e aí eu vejo que não é perfeito. Tem várias falhas, várias imperfeições dentro daquele projeto, porém não é um projeto meu. Eu não vou sair fazendo e acontecendo, entregando muito mais do que eu deveria, sendo que isso não é minha função. Eu tenho me colocado mais dentro da minha bolha, entendido que, assim, ó, me chamaram aqui pra executar isso.
e é isso que eu vou executar. Até coloquei no início pontuando que às vezes isso é muito uma mentalidade que vem do Brasil, da gente ter uma entrega para além da nossa, porque hoje não morando no Brasil, né, já tem 2 anos que eu não moro no Brasil, eu vejo que não é bem assim. Em muitos lugares fora, aqui na Europa, até uma amiga minha que mora na Austrália comentou que é bem parecido, as pessoas estão no mercado de trabalho fazendo exatamente aquilo que foi pedido para elas fazerem. Entrando no horário delas, saindo no horário delas, e quando estão ali dentro daquela atividade no horário de trabalho, estão fazendo o básico. Tipo, me chamaram pra encher essa garrafa? Vou mostrar a garrafa? Vou encher essa garrafa. Eu não vou encher essa garrafa e limpar essa garrafa e desenhar essa garrafa e fazer outras garrafas, não. Me chamaram aqui pra encher essa garrafa, então eu entro aqui, encho essa garrafa e vou embora. E ela, como brasileira, né, também no mesmo ritmo que eu, quando cheguei aqui, tava assim, não, mas eu vou encher essa garrafa, eu vou encher não só essa garrafa, mas várias garrafas, eu vou fazer, vai acontecer, tá. E a gente olha as pessoas à nossa volta que fazem aquilo que é de objetivo que elas façam, e a gente fica emputecido que a gente fala, como assim? Como assim você não tá entregando o seu melhor? Como assim você tá sendo mediano, medíocre? E aqui, olha que delícia, aqui eu cheguei num ponto que eu tinha até esquecido, nem tá aqui nas minhas anotações, mas eu lembrei dessa palavra. Gente, como eu usei essa palavra durante a minha vida profissional, como eu defendi esse discurso, como eu defendi assim com unhas e dentes a ideia, lembra? Com certeza você já viu algum chefe falando isso, se não você mesmo também já falou isso. Pessoas medíocres. O medíocre é aquele que faz o mediano, que faz aquilo que estão esperando dele. E obviamente como você ouve, né, a mediocridade, ela vem com uma coisa negativa. Nossa, você tá fazendo exatamente aquilo que estão pedindo de você, que absurdo, veja só você. Eu te contratei pra chegar às 9 e sair às 6, e você chega às 9 e sai às 6. Que absurdo. Você não tem vergonha nessa cara? Então, assim, eu fui a pessoa que muitas vezes defendeu esse discurso do não ser medíocre, do ser o para além da mediocridade. Porém, eu comecei a ver que essa é uma mentalidade muito do Brasil. E que no resto do mundo as pessoas estão fazendo aquilo que pediram pra elas fazerem. Então, no final, a gente tá ali se matando, e o outro não tá nem sendo errado, ele tá realmente fazendo aquilo que pediram dele. Agora, se esperarem que, olha, chega um chefe, vamos supor, né, falando da questão do trabalho, e fala, olha, fulano, a partir de agora então, não é só encher garrafa, agora eu realmente vou precisar que você desempenhe outra coisa, toma aqui essa reformatação do seu cargo, né, da questão ali financeira, porque agora eu tô tendo mais responsabilidade. Aí, ok. Foi pontuado que agora tô esperando outras coisas de mim, né? Minha entrega tem que ser excedente, porque agora eu tenho um outro cargo, eu tenho outras responsabilidades, aí ok, tudo bem. Mas assim, você sair fazendo isso, à torta direito, assim, em tudo, é uma coisa que eu vejo que é cultural e também, obviamente, é da criação, como eu comentei que no início pode vir a ser, né? Uma coisa que veio e sendo instigada da gente desde criancinha sobre ser mais e fazer mais, e muito reforçada, né, pelos coaches e pessoas, né, dessa questão de autodesenvolvimento por aí, e o quanto isso, né, se atrela a uma busca de validação, a uma frustração, a um cansaço, a uma fadiga e um espírito, né, competitivo e controlador também. E aqui, o que eu quero também trazer, de modo geral, é que, de novo, como eu falei, as pessoas às vezes ficam tão presas nessa ideia da perfeição que elas acabam, por muitas vezes, sofrendo terrivelmente quando vê que as coisas não saem do jeito que elas imaginavam, ou elas não progridem, ou elas não dão nenhum passo na vida porque não tá perfeito, não é como eu imaginava, ainda não tá pronto. O que eu quero trazer aqui é o maior ponto, que assim como a gente falou no outro episódio, né, sobre frustração, entender que era a expectativa versus a frustração, né, não é sobre não ter expectativa, é sobre aceitar a frustração da expectativa e lidar com ela. Aqui é a mesma coisa, não é sobre, então eu não posso ter esperar o melhor de um projeto meu, eu não posso então trazer uma execução excelente, pensar e buscar e tentar fazer o melhor, sempre, eu não posso fazer isso? Sim, você pode, mas é entendendo que a imperfeição, ela existe também. É saber lidar com a imperfeição, com o erro, com as coisas que estão em volta daquele plano que podem trazer problemas, que podem fazer com que ele saia diferente daquilo que você imaginou, ou até mesmo com o mediano, quando necessário. E então, assim, é entender que nem tudo vai ser como a gente imaginava, e quando não é, como que a gente pode proceder. Eu queria que tivesse o melhor... Até vou dar um exemplo também que acontece muitíssimo, que eu tenho, né, várias amigas que já são casadas, e quando se faz um planejamento de um casamento, que é uma festa gigantesca e cara, você pensa em cada detalhezinho, como que vai ser o convite, como que vai ser o buquê, como que vai ser o vestido, o que vocês vão comer, tarará, tarará.
Porém, chega na hora do casamento, por mais que você cobrou a pessoa de ter aquela entrega do jeitinho que você imaginava, você viu, testou e explicou e trouxe exemplos com foto e tudo. Vai chegar na hora da festa, do casamento, e aquilo não vai estar como você imaginava, sempre. Óbvio, é normal. Mas ok, é um dia especial, obviamente, a noiva ia amar e esperava com certeza que aquilo acontecesse tintim por tintim como ela queria, né? Mas ok, não aconteceu, né? O bolo saiu de tal jeito, tal coisa não deu certo. Como é que você vai lidar com isso, né? Você vai deixar aquela frustração acabar com o seu dia? Que ainda é o seu casamento, né? E aqui é de novo naquilo que eu falei do tópico de qual que é o objetivo dessa festa, né? Por que ela tá acontecendo? Quem é que tá em volta? O que realmente importa dessa festa? Importa que o bolo, em vez de ter 4 andares, veio com 3? Era sobre isso a festa? Importa que, sei lá, o buquê de rosas era pra ser lilás e veio, na verdade, uma coisa meio rosinha? Para as noivas que estão ouvindo, para quem já casou, né, enfim, fez essas festas, vai falar, claro que importa, porra, é meu casamento, eu pensei que era assim e tinha que ser assim. Mas no final das contas, o que importa mesmo é o que tá acontecendo ali, que é, né, a união de pessoas que se amam, que é todas as pessoas que eu adoro ali reunidas para me ver realizando um sonho, para me ver realizando aquilo que eu sempre quis, tarará, tarará, tarará. Ou seja, é o mesmo exemplo na vida, né, a gente pode sim planejar e querer o melhor e prospectar que seja, assim, a melhor entrega excelente, mas se não deu certo, como é que eu faço? Como é que eu reajo? O que isso implica? Implica que eu não tenho valor? Implica que, nossa, olha como eu sou burra, eu não soube executar isso da melhor forma, olha como eu não consigo prever um problema, olha como eu fui menos hábil do que a outra pessoa que entregou melhor e fez melhor do que eu, aquela questão da competitividade que eu falei, ou vai implicar em, nossa, olha só, se não for eu fazer, então ninguém faz, porque daí eu sou aquela pessoa controladora. Então, assim, essa desvalidação diante da imperfeição é a red flag aqui que eu quero trazer, né? Como é que a gente age, o que o não dar certo, o que o não ser perfeito, o que o não ser excelente vai trazer de mensagem pra mim, né? Eu vou me desvalidar, eu vou falar, então, realmente, o meu projeto, meu plano, o que eu tô fazendo aqui é uma droga, é tosco porque tal detalhe não deu certo. O meu projeto aqui de podcast é uma droga porque, sei lá, eu não tenho os melhores equipamentos, ou porque tal vídeo que eu postei deu algum erro. E, gente, como isso acontece? O meu amigo até fala, o Vitor, ele fala assim, meu Deus, Gatiele, como pode, né? Sempre tem uma coisinha ali que acontece. Eu vou lá, preparo um conteúdo, faço um videozinho, penso nas coisinhas todas, e daí quando eu vou postar, sei lá, buga o Instagram e o meu vídeo não fica do jeito que eu queria. Ou alguma coisinha acontece que, nossa, quantos episódios eu já gravei que o áudio ficou uma merda, que o microfone da convidada deu problema, e que, várias coisas. Tipo, sempre tem um percalço, sempre tem alguma coisinha que não dá certo, que não acontece como eu imaginava. E aí eu fico nessa, né? Tipo, eu, como eu falei, não sou apegada com essa questão de ser perfeita. Então eu olho pra aquilo e eu penso, bom, vamos supor que é um episódio, né, que eu gravei, etc. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir. Não ficou assim o melhor, né? Olha que qualidade de som, mas dá pra ouvir. E tem podcasts muito maiores e muito mais famosos que eu já vi áudios bem piores. E aí performaram e foram e etc. Então, assim, no final como que eu vou lidar com aquilo? Eu, particularmente, como eu falei, pra mim é mais tranquilo olhar pra aquilo e falar, tudo bem. Ou, realmente, para aquele objetivo que eu queria, se isso aqui não der certo, realmente, ele já atrapalhou a minha entrega, atrapalhou o meu objetivo, eu não vou conseguir resolver aquele problema X com essa entrega. Então, realmente, ok, não foi perfeito como eu imaginava, mas também foi muito abaixo do que eu imaginava. Aqui a gente pode dizer que falhei muito porque não cumpriu aquele objetivo no final das contas. Mas fico leve, sabe? Eu não vou ficar sofrendo, tipo, que droga, é frustrante, mas segue vida. Né? Não tô aqui pra, olha só, deixa eu ficar aqui imaginando cenários na minha cabeça. Nossa, tá todo mundo agora falando, você viu o episódio 49 do Cativeiro Cast? Que é aquela falhazinha no meio da edição que ela esqueceu de tirar, que não sei o que lá. Foda-se. Eu realmente sou despreocupada com isso. Quer falar, fale. Inclusive, quer falar, venha fazer, né? Achou ruim a edição? Venha editar você. Né? Faz você, tô igual a Anitta. Legal, faz você então, vai lá e faz o seu próprio Cativeiro Cast, ou o seu próprio podcast, de modo geral, e entrega, faz do jeitinho que você quiser. De qualquer forma, esse sinal que a gente tem que ter, né? Como que a gente tá se avaliando, como que a gente tá se tratando quando as coisas, né,
são imperfeitas. Até dei um gancho aí com o penúltimo episódio sobre expectativa e frustração. Então, ok, eu posso esperar o melhor, mas porém, se não der o melhor, se não for o perfeito, o excelente, como é que eu lido com a imperfeição? Então, é um gancho maravilhoso para você ouvir o episódio sobre frustrações pós-expectativas. Se eu não me engano, é o episódio de número 51. E no final, gente, foco no objetivo. Então, ok, vamos colocar aqui, eu falei de trabalho, né? Falei muito de trabalho. Vamos colocar aqui, então, que, olha, Catiele, na verdade, eu tô sim buscando dar o meu melhor, porque tem uma coisa que é, eu quero sim fazer com que o meu trabalho seja reconhecido, porque eu preciso que o meu chefe, ou sei lá quem, note, eu quero escalonar, eu quero sim ser uma líder, eu quero sim mostrar que eu faço muito bem, porque eu tenho um plano aqui nesse lugar que eu tô. Falei de uma empresa, mas pode ser um projeto pessoal teu, enfim, onde eu preciso executar as tarefas para além. Eu preciso sim mostrar que eu faço mais, porque eu preciso que me reconheçam. Preciso sim, porque eu tenho aqui um objetivo, eu tô até fazendo uns cursos, eu tenho esse plano já desenhado de chegar onde eu quero chegar, e aqui eu realmente preciso fazer mais, né? Vamos supor que seja esse o plano. E tá tudo bem. Você pode fazer isso. E aqui eu já tenho um spoiler também, gente, que não tem nada a ver, conselhos não solicitados da Catiele, que às vezes eu vejo muito isso aqui, de novo. É uma questão, pode ser assim, até cultural. Como eu disse, no Brasil a gente tem essa imagem de deixa eu fazer mais, que aí o meu chefe vai olhar pra mim e eu vou ter essa validação, e aí eu vou ser reconhecida e posso me tornar uma chefe também, tarará. Que é diferente daqui, tá, gente? Já aconteceu comigo e já aconteceu com amigas minhas também na Espanha, da pessoa sair fazendo mais do que pedem pra ela, por essa questão cultural do Brasil, né? E isso foi extremamente mal interpretado aqui fora. Aqui fora, quando você faz mais do que te pedem, você é um intrometido, e você é um prepotente de achar que você tem a capacidade e a autoridade de sair fazendo coisas sem ser autorizado. Olha que diferente. Então foi aqui que, pela força, né, não minha, mas imposta pelos outros, que eu fui aprendendo a baixar um pouquinho a minha bolinha e fazer o que é solicitado. E porque, de novo, eu me via nessa compulsão de fazer sempre muito mais, muito mais, muito mais. Então, de novo, vamos supor que você tá aí no Brasil, e aí no Brasil faça sentido você, né, estão esperando de mim essa entrega, né, eu preciso e quero e consigo, por um X tempo, fazer mais do que é solicitado, etc. Ok, se faz parte de um plano seu, tudo bem, desde que, visto ali a imperfeição, você tenha foco, não esqueça, né, de olhar essas coisas que eu já disse, né, de você então conseguir lidar com a imperfeição durante esse seu processo e planejamento, saber lidar com ela, você se isentar desse papel de ser controlador. Se você tá numa empresa, você vai depender de outras pessoas, de um projeto, você vai depender de outras pessoas, e aí entender que elas vão ter as entregas que podem ser diferentes da sua, então você tem que ter essa resiliência, né, e não deixar que essa imperfeição te desvalide, que essa imperfeição te bloqueie, te trave, né? Você fica de olho no objetivo. Eu preciso cumprir isso, e diante de uma crise ali, que venha alguma coisa inesperada, que seja frustrante pra minha, né, entrega excelente, como que eu vou agir? E no final, gente, é só isso que eu queria dizer para que vocês não deixem esse vício na perfeição e na excelência travarem os planos de projetos de vocês. Ah, eu quero começar alguma coisa, ou já tô no caminho de começar alguma coisa, ou tô aqui já fazendo essa coisa, mas não consigo fazer sempre o meu melhor. Olha como eu sou incapaz, olha como eu não consigo lidar com isso, olha como eu sou, sabe, um zero à esquerda, olha como eu sou uma pessoa limitada, ou despreparada, ou incompetente para aquilo que eu quero fazer, porque eu não tô conseguindo fazer o meu melhor sempre. Falei de projetos, mas isso é na vida também. Eu até tomo cuidado para não sair muito do tema, porque tudo é muito complexo, né? Tudo pode gerar um tema que leva a outro tema, mas a gente entender que tem dias assim e tem momentos assim. Tem dias que a gente vai conseguir fazer uma coisa, até eu na academia, por exemplo. Tem dias que eu vou treinar, que eu faço tudo. E saio assim, caramba, hoje eu consegui me alongar, fazer treino de mobilidade, puxar lá os meus pezinhos, fiz um cardiozinho, fiz abdominal e me alonguei. Tipo, caraca, fiz tudo. Fiquei 3 horas na academia, uau. É todo dia que eu consigo fazer isso? Não. Aí o dia que eu não consigo fazer isso, eu vou falar assim, meu Deus, Catiele, então antes você nem tivesse vindo, ou faz assim, Catiele, nem vá pra academia, já que hoje você sabe que você não vai poder fazer tudo isso, então nem comece. Não. Tem dias que eu vou lá e vou fazer só, sei lá, 4 dos 5 exercícios que eu quero fazer, não vou conseguir fazer o cardio, não vou conseguir não sei o que, mas eu tô aqui, vim, fiz, eu não fiz tanta, sei lá, não peguei tanta carga, hoje eu não fiz tanto, mas eu fui.
entendeu? Eu fui, isso não me limitou, isso não me impediu de ir, isso não me desvalidou, nossa, então eu sou uma negação na academia, nunca mais que eu piso lá porque eu não consegui fazer tudo, Não, né, gente? Então que isso não seja um bloqueador pra você, né? Que você comece assim seus planos, que você viva seus dias entendendo que às vezes você vai lacrar e às vezes você não vai. Mas o importante é você ter essa resiliência, né? Entender qual é o objetivo que você tem nisso e se vale ou não a pena você tá colocando tanta energia nisso, né? É tanta perfeição nisso. Não, no final eu só quero ter um lifestyle saudável. Tô ok, você vai pra academia hoje, amanhã você vai morrer fazendo exercício físico. Então hoje foi só um dia dos milhares de dias que eu espero que você tenha, que não sabemos se vamos ter, né? Que você vai ter aí pra fazer às vezes o melhor, às vezes o mediano, às vezes o pra baixo do mediano, mas que isso não desvalide você, né? Que você tenha foco naquilo que você tem e que aquilo, no final das contas, seja em passos largos ou em passos, né, menorzinhos, você esteja indo pra resolver esse problema, alcançar esse objetivo e que você não caia nesse looping de comparação, nesse looping de validação de esperar a validação dos outros, nesse looping de ser controlador, né? Então, essas são as ferramentas que eu compartilho com vocês e espero que esse vídeo e esse áudio, né, e esse episódio aqui seja algo que tenha ido de encontro com aquilo que você precisava ouvir. E é isso, de novo, siga Cativeiro Cast nas redes sociais, vai lá, interage, comente. Você é uma pessoa que tá sempre buscando ser a perfeita o tempo todo, ou não tá, ou sim, ou não, enfim, ou já foi, né? É como eu, uma ex. Eu não ia dizer ex-perfeccionista, mas é mentira. Eu nunca fui. Eu nunca fui uma perfeccionista, eu sempre fui assim, eu vou tentar aqui fazer o melhor. Deu certo? Deu, não deu? Que pena, né? Vamos tentar a próxima de novo, então. Já aprendi com esse erro, bora tentar. Não deu certo de novo, oh meu Deus, que coisa. Mas vamos indo. Busco sempre não ficar sofrendo ali com as frustrações das coisas no meio do caminho. E espero que vocês também consigam, né, se desvencilhar disso tudo. É isso. Um beijo, comente, compartilhe, dê like, dê dinheiro, tudo. Passa tudo agora. Um beijo, gente, e até o próximo Cativeiro Cast.